E aí galera do Me Salva, dando continuidade aí, então a gente vai fazer um exemplinho hoje sobre os equivalentes TVNAN e Norton. Esse aqui é o nosso circuito então, e o nosso objetivo é achar o equivalente TVNAN referente a esses terminais A e B aqui. Vamos dar uma olhada primeiro aqui no nosso circuito. A gente tem resistores de 50, 200, 60 e 40 ohms, uma fonte independente de tensão de 100 volts e uma fonte dependente de tensão que depende da corrente Ix que passa nesse ramo aqui desse resistor de 60 ohms. Primeira coisa, vamos olhar esse pedaço aqui da esquerda do nosso circuito. Ele tem uma fonte em série com resistor que depois está em paralelo com outro resistor. A gente vai abrir esse nosso circuito aqui nesse ponto e nós vamos achar então, primeiro vamos achar um equivalente TVNAN em relação a esses dois pontos aqui. Para simplificar essa parte, que tem dois resistores, vamos transformar em um resistor só. Para isso, a gente pode apenas simplificar o nosso circuito aí e aplicar aquelas transformações de fonte lá. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem uma fonte de tensão em série com uma resistência aqui de 50 ohms. Vamos transformar isso numa fonte de corrente. A gente fica com uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, em paralelo com aquela outra resistência ali de 200 ohms. Qual o valor dessa fonte de corrente aqui? I igual a V sobre R. Então, V que é 100 sobre R que é 50. A gente fica com uma corrente de 2 amperes aqui. A corrente, se tu lembrar, o resistor não muda. Então, esse resistor aqui continua sendo 50 e esse aqui 200. Agora, a gente tem dois resistores em paralelo. Então, a gente pode fazer o equivalente entre esses dois resistores. O resistor equivalente paralelo aqui vai ser 1 sobre 50 mais 1 sobre 200, isso na menos 1. Se tu fizer essa continha aí, tu vai chegar que o resistor equivalente é igual a 40 ohms. A gente fica com um circuito então com uma fonte de corrente de 2 amperes em paralelo com um resistor de 40 ohms. Vamos voltar agora para a fonte de tensão em série com um resistor. A fonte de tensão V igual a I vezes R igual a 2 vezes 40. Então a gente vai ter uma fonte de tensão de 80 volts em série com uma resistência de 40 ohms. A gente chegou então primeiro num equivalente TVNAN referente a essa porção do circuito aqui. Então a gente já pode mudar o nosso circuito e analisar ele assim, ó. A gente ficou ali com uma fonte então de 80 volts e uma resistência aqui de 40. Olha só, a gente vai trocar isso aqui por uma resistência de 40 em série com uma resistência de 60. Então a nossa resistência aqui vai ser de 100 ohms. Nota que como a gente só mexeu na parte da esquerda daquele circuito, então essa corrente Ix que a fonte depende continua sendo essa mesma corrente Ix aqui. Então tá, a gente chegou nesse circuito aqui e agora vamos calcular o equivalente TVNAN através daquele método mais clássico. A gente vai obter VOC, que é a tensão de circuito aberto entre esses terminais, e depois ISC, que é a corrente que passa quando a gente liga um curto aqui. Primeiro, vamos começar calculando VOC. VOC é bem fácil, ó. Imagina que tu vai botar um multímetro aqui e tu vai medir qual é a tensão. A tensão que vai ser medida aqui vai ser a tensão dessa fonte mais a queda de tensão nesse resistor. Ou, do mesmo jeito, olha só, imagina que esses dois pontos aqui, além de medir a tensão nesse ramo aqui, ele está em paralelo com esse ramo aqui. Então, tu pode medir essa tensão aqui através dessa fonte de tensão mais a queda nesse resistor aqui. Tanto faz. Vamos começar calculando essa corrente Ix. Vamos fazer uma malha aqui, ó, onde circula essa corrente Ix, e vamos somar as tensões nela, e a gente sabe que a soma dessas tensões tem que ser zero. Vamos lá então, ó. A gente tem aqui menos 80 volts da fonte, mais 100 vezes Ix, mais 40 vezes Ix, menos 60X. Isso tem que ser zero, porque a soma das tensões em uma malha fechada é zero.
Se tu fizer essa álgebra aqui, 100 mais 40, 140, menos 60, 80. Então a gente fica com menos 80, mais 80 e x, isso é zero. A gente pode simplificar aqui, a gente chega aqui, x é igual a 1 ampere. Se x é 1 ampere, vamos calcular qual é a tensão medida entre esses dois terminais. E x é 1, então a tensão nessa fonte aqui é 60. E a queda de tensão nesse resistor aqui é 40. Olha só, então a gente vai ter aqui 40 menos 60, que é a tensão dessa fonte. A gente fica aqui a tensão de circuito aberto, então VOC é igual a menos 20 volts. Do mesmo jeito, tu poderia fazer menos 80 aqui, ó, menos 80. Na verdade, se tu medir a partir desse terminal, vai ser menos 100 vezes 1, que dá menos 100, mais 80, que é a tensão da fonte. Então, daria o mesmo menos 20 ali. Agora vamos para a segunda parte, que é o cálculo de ISC. Olha aqui, a gente fica com um circuito assim, ó, a gente fechou um curto ali entre esses dois terminais. Essa parte pode ser um pouco confusa para muita gente, olha só. Primeiro a gente vai botar aqueles valores que a gente tinha aqui, 80 e 100. E aqui o nosso Ix. Olha só, por que isso aqui pode confundir muita gente? A tensão entre esses dois pontos aqui tem que ser zero. Por quê? Porque aqui tem um fio. Se aqui tem um fio, a resistência dele é zero. Se tu aplicar a lei de Ohm aqui, vai ter uma corrente I passando, então a tensão aqui nesse fio vai ser V igual a R vezes I, só que R é zero. Então a tensão entre esses dois pontos aqui é zero. Então muita gente poderia pensar que poderia ignorar esse ramo aqui em paralelo com o curto, mas não é verdade por causa da presença dessa fonte aqui. Então a gente vai aplicar a lei dos nós aqui, nesse ponto, e a gente vai tentar achar o nosso ISC, que é aí que vem para cá. Então o que fica aqui, aplicando o KCL nesse nó aqui, a gente fica com Ix, que está entrando aqui, vamos chamar essa corrente aqui de I2. Ix é igual a I2 mais ISC. Ok, vamos isolar o ISC, que é a variável que a gente quer. ISC vai ser igual a Ix menos I2. Agora vamos dar um jeito de calcular Ix e I2. Primeira coisa, olha aqui. A gente descobriu então que a tensão entre esses dois pontos aqui é zero. Se a tensão, vamos botar aqui a massa do circuito, que é a referência. Então aqui a tensão é sempre zero. Se a gente sabe que se tu medir aqui até aqui é zero, então Ix pode ser calculado por 80 sobre 100. Olha só, a tensão em cima desse resistor aqui vai ser o quê? 80, que é a tensão da fonte nesse ponto, e tu sabe que a tensão aqui é zero. Então, Ix vai ser 80 sobre 100. Isso nos dá 0,8 amperes. Encontramos Ix, agora falta encontrar I2. A gente vai aplicar o mesmo método, olha só. A tensão entre esses dois pontos aqui tem que ser zero também. Então, a queda de tensão nesse resistor, mais a soma dessa fonte de tensão dependente aqui, tem que ser zero também. Então, 40 vezes I2 menos 60 Ix, isso tem que ser zero também. A gente já sabe que Ix é 0,8. Nós vamos isolar o I2 aqui, vai ficar I2 igual, passa o 60 para lá, fica positivo, 60Ix divide pelo 40. Isso dá 6/4 de Ix. Vamos substituir o valor de Ix. 6/4 vezes 0,8, eu vou escrever como 8 décimos, fica mais fácil de simplificar aqui, ó. Aqui fica 2, isso aqui dá 12 sobre 10. Isso é igual a 1,2 amperes. Então tá, a gente encontrou I2 e a gente encontrou Ix. Vamos voltar aqui então. ISC vai ser, nosso Ix que a gente encontrou lá era 0,8 e o nosso I2 era 1,2. Isso nos dá menos 0,4 amperes. O que esse menos significa? Significa que em vez da corrente ISC estar vindo nessa direção, na verdade ela está vindo nessa outra direção aqui.
Agora que a gente encontrou ISC e VOC, fica bem fácil encontrar lá o nosso equivalente TVNAN. A gente sabe que a resistência TVNAN é igual a VOC sobre ISC. Aqui a gente pode esquecer dos sinais, porque é uma resistência. Então a gente fica com, quanto é que era a nossa resistência? A nossa tensão lá era 20 e nosso ISC é 0,4. Se tu fizer essa continha aí, 20 dividido por 0,4, fica com 50 ohms. Agora a gente já tem a VOC, ISC e o RTH, que é igual ao RN. A gente pode escrever o nosso equivalente TVNAN ou o nosso equivalente Norton. Vamos usar como exemplo aí um equivalente TVNAN. Vai ser uma fonte de tensão aqui, que a gente calculou como sendo menos 20. Então ela vai ser para baixo aqui, 20. Uma resistência em série, que a gente calculou como sendo 50 ohms. E é isso aí, tá pronto. Esse aqui é o nosso equivalente TVNAN. Nosso equivalente Norton seria a corrente que a gente calculou como sendo menos 0,4, por isso para baixo, em paralelo com uma resistência aqui de 50 ohms, que a resistência não muda. Vamos voltar aqui, ó. Para tu não te confundir nessa parte aqui, que tu tinha que fazer essa tensão aqui sendo igual a zero, tu também poderia usar aquele método da fonte auxiliar que a gente viu na outra aula. Era só tu botar uma fonte aqui, de tensão ou de corrente, tanto faz, e depois calcular a tensão e a corrente aqui nesses terminais, e calcular o RTH, e o VOC não ia mudar lá. Então aí a gente conseguiu determinar o nosso equivalente TVNAN aí desse circuitinho. Feitoria, então, até a próxima.